O que você faria se descobrisse que a maior missão de exploração da história da humanidade não é uma busca por sobrevivência, mas um resgate arqueológico planejado nos mínimos detalhes, sob o manto do sigilo corporativo? Em março de 2026, uma sequência de coordenadas restritas vazou dos servidores de planejamento de pouso da SpaceX, e o que elas revelaram mudou completamente o sentido do programa Starship. O alvo de Elon Musk não é uma planície aberta, nem um vale de fácil acesso para painéis solares. A SpaceX apontou suas naves para o lugar mais perigoso, instável e geologicamente inexplicável do planeta vermelho. Uma região que os astrônomos chamam de Noctis Labyrinthus, o labirinto da noite. Imagine um complexo de canyons tão vasto que faria o Grand Canyon parecer uma rachadura na calçada. Mas não é a escala que está assustando os geólogos independentes. São as imagens de altíssima resolução da sonda Mars Reconnaissance Orbiter, a MRO. Elas mostram algo que a erosão natural, por mais caótica que seja, simplesmente não consegue fabricar. Estamos falando de paredes com ângulos de 90 graus que se estendem por centenas de metros, entradas de túneis perfeitamente esculpidas nas encostas, e uma simetria que desafia qualquer lei da geologia marciana conhecida. O que eu vou te mostrar hoje não são borrões de luz ou pareidolia. São dados brutos. São mapas de calor que sugerem que esses chamados tubos de lava não são apenas cavernas vazias. Eles parecem estar reforçados por materiais que não condizem com o basalto ao redor. Por que a SpaceX escolheu justamente o setor mais anômalo de Marte para o seu primeiro pouso tripulado? O que o setor de inteligência geoespacial viu nessas sombras que nós, o público, fomos treinados para ignorar? Prepare-se, porque enquanto o mundo discute política e economia, algo muito antigo está sendo mapeado em silêncio absoluto no solo marciano. O que está escondido no labirinto da noite não é apenas o segredo de Marte, é o segredo do nosso próprio futuro. Para entender o mistério, precisamos olhar para o mapa com olhos de engenheiro, não de turista. Noctis Labyrinthus fica localizado na borda oeste de Valles Marineris. É uma rede de vales profundos, cercada pelos vulcões gigantescos da região de Tarsis. Por décadas, a narrativa oficial da NASA foi de que este labirinto foi formado por falhas tectônicas e pelo colapso de câmaras de magma. Uma explicação conveniente e segura. Mas em 2024, o jogo mudou. A entrada de empresas privadas na corrida espacial trouxe novas ferramentas de processamento de imagem que a NASA não consegue mais filtrar totalmente antes que cheguem ao público. Elon Musk tem sido vocal sobre a necessidade de viver sob a superfície de Marte para evitar a radiação cósmica destruidora. No entanto, construir do zero sob o solo de outro planeta exigiria uma frota de máquinas de escavação que ainda não existem, a menos que o trabalho pesado já tenha sido feito. Documentos internos da SpaceX referem-se a Noctis Labyrinthus como uma zona de infraestrutura latente. É um termo técnico estranho para usar em um planeta supostamente morto, você não acha? Analistas que trabalharam no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, o JPL, começaram a vazar informações de que o interesse em Noctis não é apenas geológico. O local foi escolhido porque oferece o que eles chamam de vãos de sustentação pré-fabricados. No labirinto da noite, o vento marciano sopra de uma forma diferente. Sondas detectaram correntes de ar que entram e saem de aberturas específicas com uma regularidade que lembra o ciclo de respiração de um edifício inteligente. Quem ou o que projetou um sistema capaz de manter a pressão de ar estável em um labirinto de canyons por milhões de anos? A resposta oficial é ventos térmicos, mas os sensores de pressão mostram picos de oxigênio nestas aberturas que não deveriam estar lá. A logística de pousar uma Starship de 50 metros de altura em um labirinto de abismos é um pesadelo de engenharia. Qualquer especialista diria que o local ideal é a Amazones Planitia, uma planície lisa e estável. Escolher Noctis Labyrinthus é como tentar estacionar um cruzeiro dentro de um beco estreito em Veneza. Se eles estão assumindo esse risco bilionário, o prêmio não é apenas rocha e gelo. O prêmio é o que está dentro das paredes.
Vamos falar de evidências físicas que você pode verificar se souber onde procurar. Em 2025, um pesquisador independente conseguiu acesso a dados brutos de telemetria da sonda europeia Mars Express. Ao cruzar os dados de radar de penetração de solo com as imagens óticas da NASA, ele descobriu algo perturbador. Em uma seção específica de Noctis, a cerca de 7 quilômetros de profundidade, o radar detectou o que parecem ser pisos nivelados. Na natureza, cavernas têm chãos irregulares, cheios de detritos e pedras caídas. Mas os dados mostram superfícies planas que se repetem a cada 300 metros de profundidade, como se fossem os andares de um complexo industrial subterrâneo de proporções continentais. E aqui entra a parte que a NASA tentou esconder. Existe um padrão de suavização aplicado nas fotos oficiais desta região. Quando você remove os filtros digitais de processamento, as sombras nas encostas deixam de ser borrões escuros e revelam molduras retangulares. São portas. Algumas têm o tamanho de hangares de aviões. O que é ainda mais intrigante é que a SpaceX registrou patentes recentes para sistemas de vedação de grandes aberturas em ambientes de baixa pressão. Por que patentear algo assim agora? A resposta lógica é que eles já sabem onde vão instalar essas vedações. Eles não estão indo para construir portas, estão indo para fechar as que já estão lá. O escândalo aumentou quando um ex-contratado da Maxar Technologies revelou que a empresa foi paga para fazer um mapeamento tridimensional detalhado apenas das entradas desses túneis. O contrato foi assinado sob uma cláusula de segurança nacional ligada à Força Espacial dos Estados Unidos. Se Marte é apenas um deserto de areia e rocha, por que o mapeamento de algumas cavernas seria tratado como segredo de Estado e envolveria o setor militar? A verdade é que os satélites de reconhecimento de órbita baixa já viram o que está lá dentro. Eles viram estruturas que não são feitas de pedra, mas de um composto cerâmico que absorve o radar de uma forma que o basalto marciano nunca faria. Estamos falando de quilômetros de corredores que mantêm uma geometria sagrada. Enquanto as sondas públicas nos mostram dunas de areia, as sondas militares mapeiam o que parece ser uma rede de dutos de energia que corre por baixo da crosta. O vazamento de 2026 detalha que a anomalia 14B no setor sul de Noctis apresenta sinais de metalurgia avançada na face do cânion. É por isso que Musk parou de falar sobre Marte como um plano B e começou a falar sobre Marte como um imperativo de destino. Entramos agora na zona do inexplicável, onde a física planetária se choca com a engenharia impossível. Existe um detalhe em Noctis Labirintos que desafia toda a física da erosão. Em certos setores, os cânions se cruzam em ângulos de exatos 90 graus, formando blocos que lembram um plano urbanístico visto de satélite. Se você olhar de cima, a imagem não parece um acidente natural. Parece um microchip de silício em escala planetária. Mas a maior anomalia é o fenômeno térmico. Marte é um planeta gelado, mas os sensores infravermelhos da sonda Mars Odyssey detectaram pontos quentes que emanam das profundezas do labirinto da noite durante a madrugada marciana. De onde vem esse calor? Não há atividade vulcânica ativa naquela região há milhões de anos. Alguns cientistas sugerem que podem ser depósitos de gelo interagindo com minerais. Mas a assinatura térmica é muito regular. Ela pulsa. É um calor que sugere a existência de algum tipo de fonte de energia ainda ativa, ou, no mínimo, uma retenção térmica que só seria possível se os túneis fossem revestidos por isolantes artificiais que retêm o calor do dia. Além disso, temos o mistério dos monólitos de sombra. Em certas épocas do ano, a luz do sol atinge o fundo desses cânions e revela estruturas verticais que projetam sombras perfeitamente retas e alongadas. Elas não mudam de forma como as rochas erodidas mudariam ao longo dos séculos. Elas são sólidas, lisas e parecem absorver a luz em vez de refleti-la. O que são essas torres enterradas no fundo do labirinto? Seriam sistemas de ventilação? Antenas de uma rede de comunicação que ainda espera por um sinal? Ou seriam marcos deixados para que alguém, algum dia, soubesse exatamente onde escavar? As hipóteses para o que está acontecendo no coração de Noctis Labirintos são tão vastas quanto os próprios abismos marcianos,
e elas nos levam a um confronto inevitável entre a ciência acadêmica e a realidade militar. A teoria mais conservadora sugere que Marte foi o último refúgio de uma civilização que habitou o sistema solar interno há bilhões de anos. Quando o campo magnético do planeta colapsou e a atmosfera começou a ser varrida pelo vento solar, eles não aceitaram a extinção. Eles desceram. Noctis Labirinthos não seria um acidente geológico, mas a entrada monumental para uma biosfera subterrânea que ainda pode estar preservada por sistemas automatizados de suporte à vida. Outra teoria, que ganha força nos corredores do Pentágono, é que o que estamos vendo é tecnologia de origem não humana, deixada em estado de dormência. Isso explicaria por que a SpaceX e o governo dos Estados Unidos estão em uma corrida desesperada que atropela protocolos internacionais. Quem controlar o labirinto da noite não terá apenas um lugar seguro para morar, terá acesso à engenharia reversa de uma civilização que dominava a física de dobra e a energia de ponto zero. O confronto real aqui é jurídico e geopolítico. O Tratado do Espaço Exterior de 1967 diz que nenhum país pode reivindicar soberania sobre um corpo celeste. Mas o tratado não diz nada sobre propriedade privada de infraestrutura encontrada. Se Elon Musk chegar lá primeiro e provar que está apenas reocupando uma estrutura existente, ele cria um precedente legal que muda o poder na Terra para sempre. Existe um memorando não oficial que circula entre consultores da NASA chamado Protocolo de Ocupação de Estruturas Pré-Existentes. Por que criar um protocolo para algo que a ciência diz que não existe? A resposta é simples. Eles já sabem que as portas estão destrancadas. Estamos testemunhando a maior operação de ocultação arqueológica da história da nossa espécie. Enquanto o público é alimentado com fotos de dunas e pedras solitárias pelo rover Perseverance, as missões privadas estão mapeando os pontos de entrada de uma biblioteca de tecnologia que pode fazer a nossa revolução industrial parecer a idade da pedra. A tensão entre a NASA, que quer manter o segredo para fins de segurança nacional, e a SpaceX, que quer a exploração comercial desses ativos, é o que está gerando esses vazamentos constantes de dados em 2026. A ciência oficial vai continuar chamando Noctis Labirinthos de um fenômeno geológico fascinante e complexo, até o dia em que as primeiras imagens da Starship começarem a ser transmitidas e a censura não der mais conta do volume de dados. Mas até lá, você pode ter certeza de que os filtros de processamento estarão operando em potência máxima. As evidências de estruturas artificiais, a escolha cirúrgica das coordenadas pela SpaceX e o silêncio ensurdecedor das agências espaciais sobre as anomalias térmicas e simetrias lineares apontam para uma única direção. Marte não é um cemitério de pedras. É uma cápsula do tempo trancada por dentro, esperando pela chave certa. Nós estamos prestes a descobrir que a nossa história como espécie pode estar intrinsecamente ligada àquelas sombras profundas no labirinto da noite. Talvez não estejamos indo para Marte apenas para nos tornarmos uma espécie multiplanetária. Talvez estejamos apenas voltando para casa, para reivindicar o que nossos ancestrais ou nossos predecessores deixaram para trás antes do grande desastre planetário. O que Musk e a NASA buscam em Noctis Labirinthos é o fogo dos deuses moderno, a tecnologia que nos permitirá finalmente deixar este sistema solar. E a pergunta crucial que eu deixo para você agora é a seguinte: se a primeira transmissão humana vinda de Marte, em vez de mostrar um deserto vazio, mostrar uma estrutura claramente artificial e tecnológica, você acredita que o governo vai nos contar a verdade? Ou a transmissão sofrerá uma falha técnica catastrófica conveniente para que os segredos de Noctis permaneçam apenas para as elites corporativas? A verdade está gravada naquelas coordenadas. O que eu te apresentei hoje são os fatos que a grande mídia prefere ignorar por medo de parecer teórica demais. Mas os dados de calor, os ângulos de 90 graus e as patentes da SpaceX não mentem. Deixe sua teoria nos comentários. Eu leio cada uma delas para entender como o público está percebendo esse despertar. Se você busca a verdade além do que os manuais escolares permitem, inscreva-se e ative as notificações. O dossiê de hoje sobre Noctis Labirinthos está arquivado,
Mas o labirinto está apenas começando a se revelar para quem tem coragem de olhar para as sombras. Eu sou o seu investigador, e a gente se vê na próxima fronteira do desconhecido.